Olá amigos, olá amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição doutrinária aqui pelo Instituto Espírita Amigo Germano. Hoje vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, a origem, a fonte para essas palavras breves de hoje. Convidar os pobres e os estropiados, dar sem receber retribuição. Em Lucas capítulo 14, versículos 12 a 15, temos o seguinte: Disse também aquele que o convidara: Quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. E sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse então a Jesus: Feliz do que comer do pão no reino dos céus. Então comenta Kardec, comenta a espiritualidade, esta passagem do Cristo, mais uma passagem luminosa do nosso guia e modelo aqui pela Terra, dizendo o seguinte: Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são, na verdade, sublimes, se lhe buscamos o espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes, que produzissem o efeito de um colorido vivo. O âmago do seu pensamento se revela nessa proposição: e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação vibrante, disse: Convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festins deveis entender não os banquetes propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quando não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes honra ou, ao seu turno, por sua vez, retribuir o convite para outras festas, outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço, às vezes, se lhes presta, sem que o pareça. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus se o fazem por benevolência, sem nenhum interesse pessoal outro que não seja fazer o bem, sem esperar nada, absolutamente nada em troca, sem ostentação, sabendo dissimular o benefício por uma sincera cordialidade. E aí, meus amigos, minhas amigas, eu pergunto a vocês, e o Espiritismo é em si provocação, é em si perguntas, é em si filosofia. A doutrina espírita, além de ciência e religião, é uma filosofia. E como toda boa filosofia, filosofia significa amor à sabedoria, e para exercitar esse amor à sabedoria, precisamos desenvolver valores, virtudes e conhecimentos. Perguntas são importantes. Quem são os pobres e estropiados? Quem nós poderemos colocar nesse pacote? Hoje, aqui, 2021, quem poderemos considerar
ou diria, quem devemos considerar como pobres e estropiados nesse nosso planeta altamente conturbado na atualidade. Não somente aqueles que nos cercam, não somente aqueles que possuem bens, não somente aqueles que podem nos retribuir alguma ação benevolente com alguma atitude que, opa, posso lucrar com isso. Não. Os pobres e estropiados aqui, das palavras do Mestre, são os seres humanos desconhecidos, aqueles que a gente não conhece, aqueles que cruzamos muitas vezes aí pelas ruas e que nos são invisíveis. E hoje temos instrumentos que aumentam essa invisibilidade dos nossos irmãos, não é? Quantas e quantas vezes caminhamos que nem zumbis pelas ruas, olhando para alguma coisa provavelmente, possivelmente sem importância em nossos smartphones e deixamos de ver aquele irmão que está ali na calçada, numa situação de carência extrema de pão e de abrigo. Se levantarmos os olhos dos smartphones e prestarmos atenção com empatia a todos esses humanos desconhecidos que nos cercam e que são carentes, poderemos até nem oferecer, nem ter ali naquele momento pão, uma roupa, uma coberta para oferecer, mas poderemos oferecer o nosso carinho, o nosso olhar, o nosso bom dia, boa tarde, uma atitude de empatia, de compaixão que venha trazer um pouco de calor àquelas vidas tão desgraçadas, tão tristes, tão difíceis deles. Os pobres e os estropiados são também aqueles irmãos carentes de pão e de abrigo emocionais. Quantas e quantas oportunidades temos ao longo do dia de oferecer uma palavra de alento, de conforto, de força, de esperança para todos que cruzam o nosso caminho. O porteiro do prédio, muitas vezes corremos risco de passar batido e dar a ele aquele protocolar bom dia, boa tarde, boa noite, ou aquele como vai, aquele como vai você. Mas aquele como vai você, aquela pergunta feita de uma maneira bastante convencional, de uma maneira que diz assim, eu estou perguntando isso a você, mas na verdade eu não quero saber. Eu quero seguir aqui tocando meu dia, tocar minha rotina, e não quero saber, não quero perder tempo ouvindo como vai você. Essa é uma maneira tão simples, tão trivial, singela, de oferecer um pouco de pão e abrigo emocional às pessoas. E o porteiro aqui, ele é um exemplo dado, mas esse exemplo é um símbolo que diz respeito a todos que cruzam o nosso caminho em todos os lugares do planeta, em todos os ambientes, em todos os níveis da pirâmide social. De novo, quem são os pobres estropiados? Não sejamos antropocêntricos. Não sejamos antropocêntricos. Será que não estamos vivendo hoje, 2021, como há muitos séculos atrás vivíamos, acreditando que a Terra era o centro do universo, que o Sol mesmo girava, os planetas, todo o universo girava no entorno da Terra? Não sejamos antropocêntricos assim, em pleno século XXI, tendo tanta informação na mão. Os animais, o conjunto da natureza, toda a expressão da vida, são pobres estropiados, demandando de nossa parte o convite à festa, o convite ao festim que podemos oferecer, o convite à distribuição daquilo que nos sobra e que podemos dar a eles, sem esperar nada em troca, apenas pelo ato da benevolência, pelo ato da solidariedade, da fraternidade. Quem são mais exemplos de pobres estropiados? A flora. A flora é pobre e estropiada, assim como o nosso meio ambiente também é. Em nome de nosso festim orgulhoso, egoísta e vaidoso, deixamos de lado, não convidamos o meio ambiente, a flora e a fauna para essa festa da vida.
Festa da vida que é o reino dos céus, o reino de Deus oferecido pelo Cristo, desde que façamos a nossa parte. Então, meus amigos e minhas amigas, caminhando para o final aqui, precisamos convidar a todos para a grande festa da regeneração, fazendo todo o nosso possível. Todo o nosso possível para ajudar, para apoiar a todos que sofrem, a todos que têm carência do pão material e do pão emocional. E não esquecendo de criar uma reação em cadeia de solidariedade. Isso é absolutamente fundamental. É uma ideia que trazemos aqui, uma sugestão sobre a qual temos pensado muito. Ajudar sim, sempre, sempre, fazendo todo o nosso possível. Mesmo que esse possível pareça muito pouquinho, muito pequeno, não é. Ele pode fazer a diferença no dia daquela pessoa que está recebendo um apoio. Quando ajudarmos alguém, por que não pedirmos a essa pessoa que está sendo ajudada que una-se a todos nós nesta cadeia de solidariedade, fazendo o que ela puder para ajudar alguém, uma outra pessoa. E assim uns vão ajudando aos outros numa linha, numa reação, verdadeira reação em cadeia de solidariedade. Emmanuel, na obra O Consolador, fala o seguinte, já dando o fechamento aqui na nossa fala. As obras da caridade material somente alcançam a sua feição divina quando colimam a espiritualização do homem, renovando-lhe os valores íntimos, porque, reformada a criatura humana em Jesus Cristo, teremos na Terra uma sociedade transformada, onde o lar genuinamente cristão será naturalmente o asilo de todos os que sofrem. Pensem nisso. Fazer o bem, provocar uma reação em cadeia de solidariedade, de fraternidade, para que, assim como Emmanuel nos sinaliza, construamos o mais rapidamente possível uma sociedade transformada no planeta Terra. Uma sociedade que esteja realmente pronta para o mundo que virá, o mundo de regeneração que está vindo aí a galope, promovendo aí a Terra a um novo patamar moral. Faz sentido isso para vocês? Se faz sentido, curta, compartilhe, leve adiante essa mensagem e não desligue. Convido a todos também que não encerrem aqui essa assistência a essa palestra, porque na sequência o amigo Germano tem um recado muito importante passar a você. Obrigado pela atenção, pela paciência. Sigamos em frente, paz e bem. Senhor, há momentos na vida em que a solidão me abraça, meu peito aperta e sinto um nó na garganta. Parece que o mundo desaba ao meu redor e a melancolia me envolve em suas tramas. Fazei, Senhor, que eu seja capaz de perceber que mesmo quando todas as cores desaparecem, a vida tem um encanto sem igual. Fazei que eu seja capaz de ouvir o canto dos pássaros e sentir o aroma das flores. Fazei, Senhor, que eu me sinta leve, sabendo que vivo no seu amor. Que a solidão deixe de me amedrontar, que eu perceba que eu sou capaz de emergir das águas e renascer para um mundo de cores. Me ensina, Senhor, o caminho.